O meu boa noite a todos, queridos irmãos. E, neste momento, vamos estudar a Santa Palavra de Deus. E vamos pedir a direção do Santo Espírito para que esta mensagem possa atingir cada coração. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro Grande Conflito, que traz uma mensagem muito importante e esperançosa para cada um de nós. A página é 299. Uma das verdades mais solenes e, não obstante, mais gloriosas reveladas nas Escrituras Sagradas é a da segunda vinda de Cristo, para completar a obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na região da sombra da morte, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição à vida, a fim de levar de novo ao lar seus filhos exilados. Esta mensagem traz uma esperança muito especial, a mensagem da segunda vinda de Cristo. Nós estamos atravessando aqui, peregrinando a região da sombra da morte. E agora, essa esperança é maravilhosa, é uma esperança que infunde alegria nos corações. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Escrituras Sagradas. Desde os dias em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder e destruir o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Santos anjos de outrora aguardavam o advento do Messias em glória para a consumação de esperança. Nós vemos que santos homens estão aguardando este momento desejado, tanto esperado, momento do encontro com o nosso querido Salvador, aquele em que nós esperamos, a esperança de todos está nele. Enoque apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden e que na terra durante 3 séculos andou com Deus. Teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do libertador. Eis que é vindo o Senhor, declarou ele, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Judas 14:15. E o patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou, com inabalável confiança, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outro. Então, meus caros irmãos, essa esperança é a esperança de todos nós, os filhos de Deus. Ver Jesus, o nosso Salvador. O patriarca Jó mesmo disse que mesmo depois dele morto, a esperança dele era ressuscitar e ver o Senhor Jesus por ele mesmo, os olhos dele mesmo contemplar o Senhor Jesus. É maravilhosa a esperança de cada filho de Deus, de cada cristão. Continuando na página 300, diz assim, a vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e exaltadas declarações das Escrituras Sagradas. Os poetas, videntes da Bíblia, dela trataram com palavras incendidas de fogo celestial. O salmista cantou do poder e majestade do Rei de Israel. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus
e não se calará. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, 2-4. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, com a sua verdade. Salmo 96, 11 e até o 13. Então, nós vemos que nosso Deus, ele disse que vem julgar a terra com justiça e com a sua verdade. Disse o profeta Isaías: despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que é o nosso Deus a quem aguardamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardamos, e na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Esta maravilhosa esperança de que um dia muitos queridos, já que se foram ao túmulo, vão voltar à vida para encontrar nosso querido Salvador Jesus. É uma esperança que o mundo já perdeu, mas que nós, os filhos de Deus, gozamos essa bendita esperança. E agora diz assim: e Abacuque transportou em santa visão, contemplou o seu aparecimento. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Andaste sobre teus cavalos e teus carros de salvação. Os montes te viram e tremeram. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Abacuque 3, 3-13. Essa é a missão do nosso Salvador Jesus. A missão dele, ele saiu para salvamento, para trazer salvação. Então, nós já vemos que quando o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria, o texto ainda diz mais assim: ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é a missão de Jesus. Por isso, a esperança é no Senhor, a nossa esperança toda é nele. E agora, na página 301, ainda diz assim: quando o Salvador estava prestes a separar-se de seus discípulos, confortou-os em sua tristeza, com a segurança de que viria outra vez. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Nós aguardamos não para um tempo muito distante, mas para um breve tempo, a volta do nosso Salvador Jesus, em que ele se assentará sobre o seu trono
e as nações se reunirão diante dele. Os anjos que por momentos se detiveram no Monte das Oliveiras depois da ascensão de Cristo, repetiram aos discípulos a promessa de sua volta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Atos 1:11, e o apóstolo São Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, testificou: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16, diz o profeta de Pátimos: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Não tem como se esconder da presença do Salvador Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ah, sabe até quem? Até aqueles que o transpassaram. Não tem como fugir da presença desse Deus maravilhoso, desse Salvador. Então, nós vemos que, ainda que as pessoas acham que está demorando muito a vinda do Senhor Jesus. Ele disse: breve virá e não tardará. Página 302 ainda diz assim: é então que o pacífico e longamente almejado reino do Messias se estabelecerá sobre todo o céu. O Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará os seus desertos como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarão. Nunca mais se chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão meu deleite, e a tua terra, como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Que comparação maravilhosa, né? Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de seus verdadeiros seguidores. É a nossa esperança, a nota tônica de nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. É uma bênção, é uma maravilha. Essa esperança nos faz estar mais animados, mais achegados ao Senhor, porque nós sabemos que Ele muito breve voltará. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que Ele viria outra vez, iluminou o futuro a seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações empanar. Em meio de sofrimento e peregrinação, ou perseguição, ou aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, foi a bem-aventurada esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus queridos, que haviam esperado viver para testemunhar a vinda de Jesus, São Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então, os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim disse ele: estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nossos queridos irmãos de Pátimos
os Tessalonicenses e outros lugares, quando eles enterravam seus queridos, eles consolavam-se uns aos outros com a esperança de que Jesus vai voltar e, por ocasião da vinda dele, será também a ressurreição dos seus queridos. Na rochosa ilha de Pátimos, o discípulo amado ouve a promessa: certamente, cedo veio, e em sua anelante resposta sintetiza a prece da igreja em toda a sua peregrinação. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Então, nós vemos que essa esperança em todas as igrejas, em todos os lugares, é a esperança da volta de Jesus. E por que mais será essa grande esperança? Porque sabemos que vamos para um lugar onde não tem sofrimento, onde não tem tristeza, onde não tem morte, onde não tem dor, onde as primeiras coisas já foram passadas. Louvado seja Deus por essa maravilhosa esperança. Do calabouço, da tortura, da forca, onde santos e mártires testificaram da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Estando certos da ressurreição pessoal de Cristo e, por conseguinte, a sua própria, por ocasião da vinda de Jesus, diz um desses cristãos, desprezavam a morte e verificava-se estarem acima dela. Caros irmãos, olha que coisa maravilhosa. Esses cristãos que estavam enfrentando a perseguição, a tortura e a morte, o pensamento deles é que eles estavam acima da morte. Eles estavam com a esperança, ainda que morresse, mas de uma breve ressurreição para encontrar nosso querido Salvador Jesus. E a palavra de Deus nos diz na página 303, que eles estavam dispostos a descer ao túmulo para que pudessem ressuscitar livres. Livres do quê, irmãos? Livres do pecado, livres da perseguição, livres da tortura, do martírio, das coisas, das agruras da vida. Essas coisas, por ocasião da volta de Jesus, tudo já se passaram, já ficou para trás. Os valdenses acariciavam a mesma fé, aguardavam o aparecimento do Redentor como a esperança da igreja. Lutero declarou: convenço-me em verdade de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo. Aproxima-se o grande dia em que se subverterá o reino da abominação. Nossa estadia aqui já está terminando. Deus não pode suportar por muito tempo esse mundo. A impiedade, a corrupção, a falta de fé, o Senhor Jesus mesmo disse: porventura, quando ele vier, achará fé na terra? A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Deus tenha misericórdia também de nós, que a nossa esperança seja a da vinda de Jesus. E ainda aqui diz assim: este velho mundo não está longe do seu fim, disse Melanchthon. Calvino manda aos cristãos não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo, como o mais auspicioso de todos os acontecimentos. E declara que a família inteira dos fiéis conservará em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo, diz ele, até a aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor
amplamente manifestará a glória do seu reino. Cada um dos reformadores da Igreja de Deus, a esperança deles era a segunda vinda de Cristo. E eu animando os outros cristãos também a aguardar a vinda de Jesus. Continuando a leitura, diz assim, olha, não levou o nosso Senhor Jesus nossa carne para o céu, disse Knox, o reformador escocês, e não voltará ele? Sabemos que voltará, e isso dentro em breve. Ridley e Latimer, que depuseram a vida pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. Ridley escreveu, o mundo, creio eu, e portanto o digo, chegará sem dúvida ao fim. De coração clamemos com João, o servo de Deus, e a Cristo, nosso Salvador. Vem, Senhor Jesus. Os pensamentos que se relacionam com a vinda do Senhor, disse Baster, são dulcíssimos e muito gozosos. Irmãos, quem de nós não almeja contemplar a face daquele que deu sua vida por nós na cruz? É a mais dulcíssima esperança, é uma gloriosa esperança. Nunca podemos perder essa esperança. É muito maravilhoso. E ainda diz assim, é a obra da fé e do caráter de seus santos amar o aparecimento e aguardar o cumprimento da bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes anelar a segunda vinda de Cristo e por ela orar, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar, como o cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa, ó Senhor Jesus, este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja do Deserto e dos reformadores. Que bendita esperança! A esperança de nossos queridos irmãos da Igreja Apostólica, a Igreja do Deserto, os reformadores. A esperança de encontrar Jesus, de acabar com os problemas, de vencer a batalha. Nós sabemos que, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. A Bíblia diz, São Pedro diz que o diabo anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, por isso a batalha, nós não podemos parar. Temos que continuar na luta. Isto é a coisa maravilhosa. Mas eu agora quero trazer os pensamentos de todos os queridos irmãos. Essa esperança maravilhosa da segunda vinda de Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas e pregadores estão pregando que o preparo é para a vinda de Jesus, em glória, a segunda vinda. Mas não. O preparo agora é para a vinda como ladrão, para quando o juízo investigativo, o Jesus vem, vai tratar nossos casos no juízo investigativo. A Bíblia diz, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, o preparo especial, usar as vestes da justiça de Cristo, é para a vinda que ele vem, se não vigiares, virei sobre ti. É uma vinda individual. Mateus 25, 13 ainda diz assim, vigiai porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, nós devemos estar vigilantes
Por quê? Grande conflito, na página 489, diz assim: vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel. Exigia-se de todos que afligisse a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejam ser seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir sua alma diante de Deus. O que será que é afligir a alma diante de Deus? Em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro, deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Caros irmãos, para essa vinda que vai tratar os nossos casos, é a vinda do juízo, no caso dos vivos. Em 1844, a partir da mudança do ministério de Jesus, do santo para o santíssimo, começa o juízo investigativo pelos mortos. Terminando o caso dos mortos, entra nos vivos. E o grande conflito diz assim: breve, ninguém sabe quão breve passará esse juízo ao caso dos vivos. E diz assim: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. Como será isso? Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender a admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Então, irmãos, é necessário a todo instante, as virgens prudentes têm que estar na mais estrita vigilância, porque a qualquer momento, ou passam nossos casos, ou uma pessoa pode ir a óbito, pode perder sua vida e já ficar decidida, a oportunidade pode passar. Terminando aqui, na página 491 do Grande Conflito, terminando o texto. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 e 36. Perigosa é a condição daqueles que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Quero parar um pouquinho aqui. Queridos irmãos, aqui está dizendo de uma classe que se despertou diante da mensagem do clamor da meia-noite, vigiou por algum tempo, mas, cansando-se de vigiar, voltaram às atrações do mundo. Perigosa esta é a condição. Enquanto o homem de negócio está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença
pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Isto passou-se com o rei lá em Babilônia. Quando ele estava despreocupado, aparece naquela bela parede uma mão escrevendo: Mene, mene, tekel, farsim. Passou de ti o teu reino e é dividido aos medos e aos persas. Queridos irmãos, não vamos nos cansar de vigiar, porque o texto diz: perigosa é a condição daqueles que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Aqui fala dos homens de negócio, aqui fala da escrava da moda, que está pensando nisso e deixa Jesus meio de lado. Sabe o que pode acontecer? Seu caso ser tratado numa hora dessa e ser pesados na balança e achado em falta. E eu quero agradecer a Deus porque tive esta oportunidade nesta noite de estar com meus queridos e amados irmãos de diferentes lugares. Que Deus possa abençoar cada um nessa noite e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de vós. Amém.